Romanos, capítulo de número 8, como está em nosso boletim, e nós faremos a leitura do versículo 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. A parte final deste magnífico capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos, aos crentes em Roma. É um texto conhecidíssimo, não é? Esse texto do capítulo 8 de Romanos, 31 e 39. Vejamos o que Deus tem a nos dizer em sua palavra. Paulo diz assim, o apóstolo Paulo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, vamos orar agora, pedindo a Deus que nos fale por sua palavra. Pai bendito, mais uma vez vamos ao Senhor, e não podemos deixá-lo de fazê-lo, porque sem o teu Espírito a nos iluminar, nós nada compreenderemos espiritualmente de tua palavra. Portanto, ó Deus, não permita-nos, tendo lido a tua palavra, irmos agora ouvir a pregação sem o auxílio do teu Espírito, ó Deus, que ilumina o entendimento, que dá graça ao coração, que fortalece a fé em Cristo. Assim, ó Deus, confiados na tua graça, na mediação de Cristo e na iluminação do Espírito, nós oramos que o Senhor nos abençoe e te pedimos, na pregação que será agora proferida e ouvida, ó Deus, que ela seja crida de acordo com tua palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós chegamos no final do capítulo 8 de Romanos, milênio. E o capítulo 8 de Romanos, nesses versículos que lemos, de 31 a 39, constitui esse trecho, essa perícope, constitui o grande clímax do capítulo. Depois de Paulo apresentar a cadeia da salvação, qual cadeia é essa? Veja aí, meus irmãos, do que nós falamos. A cadeia está, meus irmãos, no versículo 30, olha aí. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Entendam? Cadeia, esse elo. Se Deus predestinou, tendo-nos amado, conhecido antes da fundação do mundo, Ele fará em nós e por nós todas estas outras coisas. O Deus que começou a obra vai completá-la. E depois de Paulo ter dito isso, ele agora mostra as consequências dessa obra soberana, de Deus iniciar a nossa salvação e completá-la, segundo sua graça e poder. Então a ideia, irmãos, é a seguinte: se a salvação começa no propósito eterno de Deus, quando Ele nos amou antes da fundação do mundo,
e termina na glorificação do crente, segundo a imagem de Cristo, o que certamente acontecerá. Nós vimos que o verbo está até no passado, glorificou, porque certamente acontecerá. Então, irmãos, nenhuma força criada pode frustrar a salvação do crente. Se Deus começou a salvação antes da fundação do mundo e vai completá-la até o final, nenhuma força pode frustrar os propósitos de Deus quanto à salvação de seu povo. Essa passagem, então, que nós temos diante de nós, que fala sobre isso, é um dos grandes fundamentos bíblicos da perseverança dos santos, em nós perseverarmos sabendo que Deus é poderoso para nos levar até o fim. E também é um grande fundamento para a segurança da salvação. Nós vimos muito sobre a segurança da salvação hoje pela manhã na escola dominical, no estudo da confissão de fé. E aqui nós falaremos mais ainda, para que nós estejamos ainda mais certos na providência de Deus e que Ele é poderoso para não só começar a nos salvar, como terminar de fazê-lo. Portanto, a certeza do cristão quanto à sua salvação não repousa primeiramente na intensidade da sua fé, como nós vimos pela manhã, mas na fidelidade daquele em quem o cristão deposita a sua fé. O fundamento é Cristo, o Filho de Deus, dado pela graça, pelo próprio Pai a nós. É nisso que está fundamentada a nossa esperança. E nós vamos ver então, irmãos, aqui, fundamentos que Paulo traz aqui para que nós estejamos certos de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. E o primeiro fundamento da certeza da nossa salvação e da nossa segurança é o seguinte: se Deus é por nós, ninguém poderá finalmente prevalecer contra nós. Se Deus está ao nosso lado, quem pode impedir nossa salvação? Esse é o primeiro fundamento da nossa segurança aqui que Paulo apresenta. Olha aí, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, Paulo usa aqui um silogismo, um raciocínio dedutivo para chegar a uma conclusão lógica. Ele diz: então, estas coisas são verdades, que Paulo acabou de dizer. Deus nos amou antes da fundação do mundo, nos chamou, nos justificou e já decidiu, nos glorificou. Então, se Deus está de tal forma envolvido conosco, a nos abençoar de tal maneira, quem será contra nós? Se o Deus poderoso nos ama e começou uma obra que vai completá-la, quem poderá ser contra nós? É um raciocínio lógico. Se Deus, o Todo-Poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, está a nosso favor, quem pode estar contra? Irmãos, a pergunta de Paulo nasce de tudo o que foi exposto anteriormente. Paulo diz assim: o que diremos à vista dessas coisas? Ou seja, do que acabamos de ver, da unção do Espírito, de Deus ter nos adotado como filhos, de Deus começar a salvação e terminá-la à vista dessas coisas. Então Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, Paulo pergunta aqui: se Deus está ao nosso lado, quem pode frustrar seus propósitos para conosco? Veja, irmãos, é interessante. Paulo não nega o fato de haver oposição contra os crentes. A ideia não é, se Deus é por nós, não pode haver oposição, porque há oposição. A ideia é, o que a oposição pode fazer contra nós? Porque existe oposição, mas eles não podem nada, porque Deus é mais poderoso. Essa é a ideia. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse claramente que haverá oposição. Ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. João 15, 18. A inimizade do mundo é real. Ela é real e intensa. É tão intensa que o Senhor Jesus Cristo disse assim: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10, 36. Há oposição real, e você sabe disso. Quando você se converteu verdadeiramente, você procura viver a vida cristã, você terá oposição.
mais cedo ou mais tarde, mais intensa ou menos intensa, haverá. Lembra o que Paulo disse a Timóteo? Não há ninguém que queira viver piedosamente em Cristo que não seja perseguido. Haverá algum grau, tende a haver algum grau de oposição. Se a tua, meu irmão querido, se a minha e a tua fé não incomoda alguém, há algum problema com esta fé. Algum problema com a tua fé. Terá que causar algum incômodo. Porque Paulo disse, inspirado pelo Espírito, não há ninguém que queira viver piedosamente em Cristo que não seja perseguido. Há oposição, e Paulo não está negando isso. Não só do mundo, mas como se não bastasse, temos a oposição de Satanás e de seus demônios. Olha o que Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Veja então, Paulo não está dizendo, se Deus é por nós, não haverá oposição. Não é isto. Se Deus é por nós, o que pode a oposição? Existe oposição, mas o que ela pode? Se Deus está ao nosso lado. A segurança do crente, então, irmãos, não está na ausência de inimigos, mas na superioridade absoluta daquele que está ao seu lado. Como Deus é mais forte que todos os inimigos dele e de seu povo, então a conclusão é óbvia: ninguém pode fazer finalmente nada contra nós, ainda que tentem, pois Deus é por nós. Eu gosto muito do que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 25, eu vou ler para os irmãos. Paulo diz assim, falando de Cristo na cruz: a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu gosto muito quando Paulo diz isso. A ideia é que quando Cristo foi fraco, na cruz nós vemos Cristo se fazendo fraco. Ele fez-se fraco voluntariamente. Ele não é fraco, ele é todo poderoso, mas ele se deu, ele se humilhou a si mesmo. Ele não foi humilhado. Se ele quisesse, Cristo Jesus, eu nunca jamais seria humilhado. Lembra o que ele disse a Pedro no Getsêmani? Você não sabe que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai que uma legião de anjos viria e destruiria todos os opositores. Ele se deu. E aí Paulo então diz, a fraqueza de Deus em Cristo é mais forte do que o mundo inteiro, porque quando Cristo foi fraco, ainda assim foi mais forte que o diabo, o inferno e o mundo. Ele nos salvou quando fraco. Veja, se ele quando foi fraco, foi mais poderoso que todo o inferno, que o mundo inteiro, então nós estamos seguros. Paulo vai dizer o seguinte: Cristo na cruz, olha a fraqueza de Cristo, a fraqueza de Cristo na cruz. Cristo na cruz, despojando os principados e potestades, ele venceu Satanás na cruz. Publicamente os expôs aos principados e potestades, diabo e demônios, os expôs publicamente à vergonha, triunfando deles aonde? Na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. Veja, esse Deus, irmãos, quando é fraco, é mais forte que o mundo inteiro. É mais forte que o diabo quando ele é fraco. Imagina quando ele se manifestar como de fato ele é, em sua glória poderosa, naquele dia grande final. Se este Deus é por nós, quem poderá ser contra? Por isso, uma pessoa, Diácono Paulo, Valcácer, Ubirajara, Cida, Rodrigo, por isso uma pessoa, Laura, uma pessoa que está com Deus é a maioria. Uma pessoa e o seu Deus é a maioria. Porque Deus é mais forte que o mundo inteiro. Irmãos, quanto mais nós meditamos, Mateus, no poder absoluto e soberano de Deus, mais segurança e ousadia teremos diante de oposição. Sabe por que muitas vezes nós somos covardes diante de oposição, não darmos o testemunho que devemos dar? Porque nós pensamos no poder do homem. Nós não olhamos para Deus. Nós nos impressionamos com a glória humana. Mas lembra do que Deus tem dito? Esses homens são como graveto. Os moradores da terra são como gafanhotos. Todas as nações são como um pingo que cai do balde para Deus. São como fumaça. Quanto mais nós olhamos para Deus, menos tememos a oposição, porque sabemos que se Deus é por nós, quem pode nos fazer mal finalmente?
Essa é a primeira verdade na qual nós devemos estar fundamentados com relação à certeza da nossa salvação. Deus é por nós. Ninguém finalmente pode nos prejudicar. Segunda verdade, a pessoa de Cristo e a sua obra na cruz são a maior garantia do cuidado de Deus. Deus cuida de nós e nós podemos ter certeza que Ele começou a salvação e vai terminá-la. E qual é a prova de que Ele cuida de nós e nos guarda? A cruz de Cristo. Essa é a maior prova de que Ele nos guarda e nos guardará o que Ele fez com o seu Filho a nosso favor. Olha o versículo 32, vamos ler juntos. Leiamos. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Irmãos, como não estarmos certos sobre a garantia da nossa salvação final, a qual devemos e podemos esperar, se a postura de Deus para conosco foi tão longe, a fim dele ter dado o próprio Filho para a nossa redenção. Veja o que Deus fez. Como não confiar, como não ter certeza que Deus levará a cabo o que nos prometeu, se Ele envolveu o seu próprio Filho nisto, o seu único Filho. Deus não o poupou, Ele não poupou mesmo o seu Filho, para que nós pudéssemos. Veja como Deus se envolveu, esse Deus Todo-Poderoso, que nós vimos no Salmo 68, esse Deus que cavalga sobre as nuvens, esse Deus diante dos quais os montes, diante do qual os montes tremem. Esse Deus está tão envolvido conosco e nos salvar, que Ele deu o seu Filho por nós, e essa é a ideia. Não é um filho qualquer, irmãos, é o único filho, e não é um único filho qualquer, é aquele de quem Deus diz: tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Ninguém jamais deu prazer a Deus do que o filho amado dele, e ele entregou esse filho por nós. Veja como Deus está envolvido com nossa salvação. E ainda mais, o profeta Isaías diz que Deus agradou moer o seu filho, fazendo-o enfermar. Isaías 53:10, essa é uma das declarações bíblicas mais impressionantes. Deus se agradou em dar o seu filho por nós, não propriamente porque Deus tinha prazer, longe disso, no sofrimento do filho dele, pelo contrário, mas visando aquele fim último, a glória dele, a salvação de seu povo e a exaltação de seu filho. Ele agradou entregar o seu filho, assim como o filho agradou do final da sua obra. Isso é poderoso, porque o filho, no final de sua obra, a qual o pai o ordenou a fazer, a realizar, também se agradou. No mesmo texto de Isaías diz assim: ele, o filho, o Messias, verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então veja, o pai se agradou em moê-lo, e o filho ficou triste, ele ficará satisfeito. Isso é maravilhoso, porque o pai e o filho são um só. Eles têm o mesmo sentimento quanto à obra, a salvação do seu povo. Quando Deus estabeleceu que por meio de Cristo na eternidade o seu povo seria salvo, Ele então estava pronto para entregar o seu filho, e o seu filho pronto para ser entregue. Isso agradou a ambos, porque ambos são um só, eu e o Pai somos um. Isso é poderoso. Veja, irmãos, Deus poupou o filho de Abraão, mas Deus não poupou o seu próprio filho. Isaac merecia morrer. Abraão, juntamente com ele, merecia também a morte, porque são pecadores, eram pecadores como nós somos. Todavia, Deus poupou a Isaac. Não faça mal ao menino. O Senhor viu que temes a ele e crê nele. O Senhor providenciará um cordeiro para que seu filho não precise morrer. E o Senhor providenciou o próprio filho. Ele é o cordeiro de Deus, no lugar de Isaac, no lugar de cada um de nós. Veja como Deus está envolvido. Portanto, Paulo argumenta do maior para o menor. Do maior para o menor, se Deus nos deu o seu Filho bendito, deixaria de nos conceder alguma coisa que é necessário à nossa salvação? É óbvio que não. Se Ele deu tudo de mais precioso que Ele tinha por nós, Ele fará o restante. É por isso que Paulo diz: porventura, ele conclui, não nos dará graciosamente com o filho todas as coisas? Se deu o filho, vai deixar de dar alguma coisa? Os puritanos, frequentemente, nossos pais puritanos,
frequentemente combatiam a incredulidade e o desânimo, levando a alma do crente de volta às promessas e à obra redentiva de Cristo na cruz. Quando a providência, a maneira como Deus dirige a vida de cada um de nós e tudo o que acontece no mundo, parecia escura, os outros crentes deveriam interpretar a providência à luz da cruz, e não a cruz à luz da providência. Nós interpretamos o que acontece à luz da cruz. O que passamos, mesmo que seja difícil, tal, é minimizado e nos, de fato, traz tranquilidade à medida que nós olhamos quanto Deus em Cristo nos amou. E se Ele fez isso, entregando o seu Filho, Ele não deixará que a nossa vida se perca, ainda que haja circunstâncias adversas. As nossas circunstâncias devem ser vistas pela perspectiva da cruz, e não o contrário. Não são as circunstâncias que dão significado à cruz, é a cruz que dá significado às circunstâncias. Se Deus, por meio do sofrimento, tornou o seu Filho obediente, Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, conosco será assim também. Mas a cruz está por trás disso, o amor de Deus por nós em seu Filho está por trás daquilo que passamos. Por isso, meus irmãos, esse é mais um motivo pelo qual nós podemos ter certeza da salvação. O primeiro, como nós vimos, é que se Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado, por mais que haja oposição, o que ela pode fazer? Segundo a garantia do amor e do cuidado de Deus está na cruz de Cristo. Ele não deu o seu Filho e não dará com Ele todas as coisas que precisamos. O terceiro fundamento, a terceira verdade que nos dá graça e certeza da salvação é que nenhuma acusação poderá condenar aquele a quem Deus justificou. Nenhuma acusação poderá condenar a quem Deus justificou. Versículos 33 e 34. Leamos juntos? Então, por favor, irmãos, vocês têm que me ajudar aí na leitura tão bem. Leiamos. Quem intentará... Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita... Irmãos, a linguagem que Paulo usa agora é de um tribunal. Há acusadores aqui. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Satanás, na Bíblia, nosso adversário, é também chamado de um acusador. Há duas cenas particularmente importantes para vermos Satanás tendo essa função de acusar os crentes diante de Deus. A primeira delas, meus irmãos, encontra-se no texto conhecido de Jó, no capítulo de número 1, de 6 a 12, e no capítulo de número 2, de 1 a 7. Vocês se lembram? Quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, a ideia talvez ali seja de anjos, Satanás ia com eles. E Deus perguntou: de onde você está vindo? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus diz: observaste o meu servo Jó, homem justo e íntegro, temente a mim, e que se desvia do mal. E Satanás começa a acusação. Aí ele faz isso porque o Senhor o cerca de bonança e benefícios. Tira essas coisas dele, e verás se ele não blasfema diante de ti. E então Deus, poderoso para guardar Jó, diz a Satanás: vai então, toca nele, em tudo que é dele e nele, sem tirar-lhe contudo a vida. Ele está em tuas mãos. A gente viu isso em Apocalipse, lembra? Quinta-feira aqui. Que toda ação do diabo e de demônios está sujeita à soberania divina. O diabo só pode agir se Deus permitir. E aqui em Jó você vê isso novamente. Mas aqui o ponto é que o diabo é o acusador. Ele faz assim porque ele é um falso. Tira as coisas dele e verás se ele não blasfema na tua face. Por isso, veja, aqui abro um parêntese. Por isso, vejamos como a bênção sermos limitados de bens nessa terra. Quando nós perdemos bens e valores
Porque Deus, que quer nos aprovar, nos prova para ver onde está o nosso coração, se de fato nele ou naquilo que ele tem nos dado. Então vejamos como a bênção de Deus, o que geralmente nós não estamos inclinados a fazer, senão com o auxílio dele, o perder bens, o ganhar menos na providência, o sermos de fato mudados de um trabalho para o outro que ganharemos menos, ou uma circunstância que nos faça economizar mais, ou passar um pouco mais de aperto, porque Deus nos prova para ver onde está o nosso coração. E esta é uma bendita oportunidade, é a divina providência, para mostrar se você realmente ama a Deus, ou você o busca porque Ele tem lhe dado coisas. Mas o outro evento na Bíblia, no Antigo Testamento, que mostra o Satanás como acusador, é no texto de Zacarias, no capítulo 3, quando o sumo sacerdote Josué, sumo sacerdote da época, ele está na visão de Zacarias, diante do trono de Deus, e ao lado dele está Satanás para acusá-lo. E vocês se lembram que as vestes do sumo sacerdote estavam sujas, lembram-se? Na visão de Zacarias, as vestes do sumo sacerdote Josué estavam sujas. O que significa? Que ele tem mancha, que tem pecado, como eu e você. E Satanás então o acusou. Como é que ele pode ser o sumo sacerdote se ele tem pecado? E aí Deus então diz assim: tire as vestes de Josué, ele vista com vestes brancas e puras, apontando para a justificação que Cristo traz. Porque Cristo nos purifica de todo o pecado. Lembra que Paulo diz? Revesti-vos de Cristo Jesus. É a visão de Zacarias. O Josué, o sumo sacerdote, sendo revestido de pureza por causa de Cristo. Então, mas Satanás está ali para acusar, novamente. Satanás então aparece exercendo função de acusador nesses textos. Ele aponta para a culpa do povo de Deus. Entretanto, já em Zacarias 3, Deus repreende Satanás e providencia, como nós vimos e citamos aqui, vestes limpas para Josué. É uma belíssima antecipação da justificação em Cristo. Nós somos pecadores, mas em Cristo somos justificados, somos declarados limpos, santos diante de Deus. Ainda que aí pecadores, ainda que lutando contra os nossos pecados. A cruz então, meus irmãos, e a exaltação de Cristo mudam decisivamente essa situação. Em Apocalipse 12, acontece algo fundamental. João, na visão de Apocalipse 12, vê Satanás sendo expulso. Diz assim o texto: foi expulso o grande dragão, Satanás, o diabo, a antiga serpente, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ele foi expulso da presença de Deus. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11. Na interpretação da doutrina reformada, especialmente de Apocalipse 12, nós vemos que quando Cristo veio, encarnou-se, morreu e ressuscitou pelo seu povo, Satanás agora não tem mais base para acusar, porque é verdade que nós somos pecadores, e nisso Satanás está argumentando corretamente. Nós temos pecado, como ele apontou para a veste do sumo sacerdote Josué, a veste está suja. Ele também diz de nós, a veste deles está suja, eles têm pecado. Mas Cristo pagou o preço. É por isso que diz, na visão, e João vê, e Apocalipse relata, que Satanás foi expulso, ou seja, a ideia é que ele não tem mais o direito, não tem mais força a acusação dele. Porque é verdade que nós estamos sujos, é verdade que nós somos pecadores, mas Cristo nos purifica pelo seu sangue, ele pagou o preço, ele recebeu a ira no nosso lugar. O próprio Cristo diz, antecipando a sua morte, dizendo assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Aproximando-se da morte, lá em João 12, Jesus diz: chegou a hora de ser julgado este mundo, e o seu príncipe irá ser expulso. Por quê? Porque é na cruz que nós somos perdoados, é na cruz que nós somos purificados, e a acusação perde todo o seu poder. Então Jesus disse: chegou a hora do príncipe desse mundo ser expulso diante de Deus. Ele não tem mais como acusar, porque sou eu que justifico o meu povo. E por isso que, quando nós vimos isso em Apocalipse também, na última quinta, quando os apóstolos de Cristo, os discípulos de Cristo saem para pregar o Evangelho, Jesus diz assim: eu vi Satanás
caindo do céu como um relâmpago. Ele foi expulso, ou seja, a ideia é, ele não tem mais poder na acusação. Ainda que ele procure fazê-lo, o Senhor justifica os que são dele. Cristo Jesus morreu pelos pecadores, ele pagou o preço. Por isso Satanás foi expulso. Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. O nosso inimigo não tem mais como fazer prevalecer sua acusação. E por que Satanás perdeu essa posição? Por que Paulo disse, quem poderá intentar acusação contra nós? Porque Cristo satisfez completamente a justiça de Deus pelo seu povo. A acusação de Satanás tinha uma base verdadeira. Eles são pecadores, isso é verdade, quanto a mim, quanto a você. Só que o Evangelho não responde à acusação dizendo, não, eles não são. O Evangelho não diz isso. Pelo contrário, o Evangelho diz que nós somos pecadores. O Evangelho não responde a Satanás dizendo, não, eles são sem pecado. Não, eles têm pecado, é verdade. Mas o Evangelho continua dizendo que Cristo pagou integralmente pela nossa culpa, pelos nossos pecados. É verdade, eles são pecadores. É verdade, eles devem. Mas a dívida deles foi paga por Cristo Jesus. Meus irmãos, por fim, Satanás é um acusador. Só que perdeu pela obra de Cristo todo o poder de acusação. Isso é uma prova, uma verdade que nos dá mais ainda certeza que nós estamos salvos e guardados. Porque a acusação de Satanás perdeu todo o seu poder. Mas é verdade que nós podemos ter outro acusador, que é a nossa consciência. Olha o que o apóstolo João escreve. Olha só, esse versículo lindíssimo. Olha só, isso já aconteceu com você talvez. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3,20. Esse versículo é lindo. Pois se uma possibilidade, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. A ideia do testemunho de Deus é maior do que nós sentimos. Se Ele nos perdoou, se Deus nos declarou não mais culpados, mesmo que nosso coração nos acuse, Deus é maior que o nosso coração. Irmão, isso é belíssimo, porque às vezes nós lembramos de pecados outrora, e a nossa consciência, o nosso coração pode nos acusar, dizendo que nós estamos perdidos por conta daqueles pecados. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que os nossos sentimentos. Ainda que se o nosso coração nos acusar, Deus é maior. O que Deus diz? Eu estou sentindo que eu não sou salvo. Eu estou sentindo que não tem salvação para mim. O que Deus diz? O que o Senhor diz? Ele diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele diz que Cristo pagou integralmente toda a nossa culpa. Deus é maior que o nosso coração. Então não devemos ouvir nosso coração. Devemos ouvir a Deus. Por tudo isso, Paulo diz, quem os condenará? Pois Cristo Jesus é quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. A ideia, veja, é que Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós e ascendeu por nós. Ele morreu por nós para pagar o nosso pecado, a nossa culpa. Ele ressuscitou para confirmar que o que fez por nós, Deus aceitou. Por isso Deus não permitiu que o seu Filho permanecesse na morte, ressuscitou dos mortos. E Ele subiu aos céus para ser lá o nosso intercessor, à direita, à destra de Deus, intercede por nós. Então veja, tudo que Cristo fez foi por nós, para nos livrar da culpa. Quem nos condenará? Se Cristo fez a obra completa, Ele morreu pagando os nossos pecados, Ele ressuscitou, mostrando que Deus aceitou o que Ele fez por nós, e Ele subiu aos céus e está à destra de Deus a interceder por nós, e vive eternamente a fazer isto. Quem condenará? Se você se lembra que Deus fez de Jesus o juiz, Deus fez de Jesus o juiz de todos os homens, tanto que Jesus virá para julgar o mundo. Se o juiz supremo, que é Cristo, que Deus estabeleceu, não nos condena, quem condenará? Se o juiz supremo está a interceder por nós, a nosso favor, tendo morrido por nós, e judicialmente pagado a nossa dívida, e ressuscitado, quem pode nos condenar?
Ainda que sejamos pecadores, é verdade, mas Cristo fez a obra em nosso lugar, Ele morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado, é juiz de tudo. Não há instância maior, superior, que alguém possa recorrer. Se Cristo, juiz soberano, declarou-nos justos, justificados pela fé nele, não há mais condenação. Satanás pode tentar o que for, a sua consciência pode te acusar, isso não importa. Deus em Cristo é maior do que a vossa consciência. É bom que a sua consciência esteja em paz em Cristo, mas se por acaso, na sua fraqueza, na minha fraqueza, ela querer ou desejar nos acusar, Cristo é maior do que nossa consciência. E a nossa fé está fundamentada não nos nossos sentimentos, mas no que Cristo fez objetivamente por nós. É ali que a nossa fé repousa e a nossa segurança. Quarta verdade, penúltima. Nós já vimos que nós podemos ter certeza da salvação, porque se Deus Todo-Poderoso é por nós, quem pode ser contra? Nós já vimos que nós podemos ter certeza da salvação, porque a pessoa de Cristo e sua obra da cruz é a garantia de que Deus nos amou, que Deus tem se envolvido com nós até o fim, porque deu o seu Filho. Terceiro, nenhuma acusação poderá condenar aquele a quem Deus justificou, porque o seu Filho morreu e ressuscitou para nos justificar pela fé. E uma vez que o juiz já deu o veredito, o juiz supremo, quem pode nos condenar? Quarta verdade, o sofrimento nesta vida não significa que Cristo não nos ama. Porque você pode sofrer e ter insegurança quanto à sua salvação. Mas se você sofre nesta vida por Cristo, isso não significa que Deus não te ama. Olha o que Paulo diz, versículos 35 e 36. Vamos ler juntos? Leiamos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, fomos considerados. Irmãos, Paulo, as coisas que Paulo aqui antecipa, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, não são exaustivas. Paulo não quer falar de todos os perigos que nós corremos de separar-nos do amor de Deus em Cristo. A ideia de Paulo aqui é uma lista que tem como objetivo representar perigos. É verdade que Paulo poderia continuar falando de coisas mais que procuram nos separar do amor de Cristo, de Deus em Cristo. Mas Paulo não está querendo ser exaustivo nesse sentido. Ele quer estar nos dando uma lista representativa de muitos perigos, mas nenhum desses perigos pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Nenhum desses sofrimentos podem dizer a nós que Cristo não nos ama, que o Pai não nos ama. E Paulo vai citar um salmo que comprova isso. Ele vai citar o Salmo 44 no versículo 36. Como está escrito, é uma citação do Antigo Testamento: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Atenção, irmãos. Esse sofrimento, morte, espada, tribulação, perseguição, não está falando de sofrimento de alguém que faz a coisa errada e sofre por isso. Esqueçam isso. Deus não tem compromisso com pessoas que fazem coisas erradas e vivem longe dele. O sofrimento que essas pessoas têm é o juízo de Deus sobre elas. Nós temos visto isso no livro dos Reis. O sofrimento, o qual é falado aqui por Paulo, esses perigos, são de pessoas que estão passando esses perigos por fazer a vontade de Cristo. Eles estão sob perigo de morte, perseguição, espada, por serem fiéis. E assim eles podem ter certeza que têm o amor de Deus, mesmo passando por esses sofrimentos. O Salmo 44 é uma verdade sobre isso. O Salmo 44, irmãos, é uma lamentação comunitária de Israel, no qual Israel se lembra, o autor, representante de Israel, se lembra de como Israel, em determinado momento da história, foi fiel a Deus. E mesmo assim, sofreu por ser fiel a Deus. O salmista diz assim, tudo isso, depois de ter falado de vários sofrimentos, o salmista diz, tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, Senhor, nem fomos infiéis à tua aliança. Ou seja, nós sofremos essas coisas, mas não porque nós estávamos errados, num caminho desviado,
mas porque nós somos fiéis à tua aliança, e os inimigos vieram contra nós por isso. Não tornou atrás nosso coração, continua o salmista, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Salmo 44, 17 e 18. O salmo então, irmãos, que Paulo cita, ensina que o povo de Deus pode sofrer profundamente. Nós somos entregues ao matadouro todo dia por amor de ti. Veja que não é um sofrimento por fazer coisa de errado. Por amor de ti, nós passamos perigos, rejeição, desaprovação, abandono, desprezo, zombaria, ameaça. Por amor de ti, nós passamos essas coisas. Todavia, sabemos que o Senhor nos ama, e o seu amor fiel nos guardará. Por isso que Paulo diz que estas coisas não podem nos separar do amor de Cristo. Porque ainda que nós passemos essas coisas por ser fiéis a Cristo, Cristo continuará sempre nos amando. Agora veja, vamos aqui com calma que isso é precioso. Nós aprendemos aqui que os sofrimentos que passamos por amor de Cristo não são prova de que Ele não nos ama, pelo contrário, são a prova de que Ele nos ama. Isso aqui é precioso. Sofrer por amor de Cristo é a prova de que Cristo te ama, não que Ele não te ama. Quando você sofre por fazer o que Cristo quer, é a prova de que não só Cristo te ama, como está trabalhando em você. Isso é tão importante, porque nós fugimos de sofrer por amor de Cristo. Nós fugimos. Nós nos preocupamos em dizer algo a alguém, e aquela pessoa nos prejudicar, porque nós temos medo de sofrer por Cristo. E a prova do amor de Cristo está também em nós sofrermos por Ele. Prova que Ele nos considerou dignos disso. Lembra quando Pedro e os demais apóstolos saíram do Sinédrio, após terem sido maltratados e ameaçados de não pregarem mais o nome de Jesus? O texto diz, e saíram se regozijando. Tinham sido açoitados, imagina a cena. Tinham sido açoitados e saíram louvando a Deus por serem dignos, considerados dignos de sofrer por Cristo. Eles louvaram a Deus, dá-nos a graça de sofrer mais. Veja como nós estamos longe disso. Talvez nós estejamos muito longe disso. Deus se apiede de nós. Mas certamente não é como o mundo evangélico vê hoje. Certamente. Nossas orações são, Senhor, nos livre de problemas. Senhor, nos livre de tensões. Senhor, nos livre de guerras por amor do Teu nome. Senhor, nos livre de inimizades. Nossas orações são essas. Senhor, não quero problema com ninguém. Senhor. Nossas orações deveriam ser, Senhor, se a Tua glória for de fato reconhecida por meio das pessoas se levantarem contra mim por ser fiel ao Senhor, então que assim seja, dai-me essa graça. Domingo que vem de manhã vamos falar mais disso, mas não demorará, já está se aproximando o tempo em que esse tipo de discurso que fazemos aqui, esse tipo de pregação será vista como legalismo, radicalismo, já está se aproximando, não duvidem, não duvidem, será vista como algo radical demais, desejar perseguição, desejar oposição por amor a Cristo, não está demorando. Quem tem ouvidos, ouça. Quem pode entender pelo Espírito, entenda. Sofrer por Cristo não significa não ser amado por Ele, pelo contrário. Muitas vezes o povo de Deus sofre justamente porque pertence a Deus e faz a sua vontade. Olha o que Paulo diz, pelo que sinto prazer, calma Paulo, olha o que Paulo diz, o apóstolo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Paulo diz, eu sinto prazer em ser perseguido. Calma Paulo, vai procurar um psicólogo. Não é? Eu sinto prazer das perseguições, das angústias, por amor de Cristo. Veja como eu e você estamos longe. Eu e você estamos muito longe. Nós estamos muito longe, irmãos. Nós estamos muito longe. Nós estamos muito longe. Nós estamos muito longe.
enquanto sofremos por pertencermos a Cristo, temos a certeza de que Deus está conosco e nos ama. Se há alguma coisa que garanta o seu amor por nós, é a promessa de nos sustentar e fortalecer no meio da perseguição, do perigo, da espada, da fome e de tudo que o mundo, a carne e o diabo possam lançar contra nós. Essa certeza de que Deus nos ama, de que Ele nos dispôs a sofrer por amor de seu Filho e nos sustenta no meio da provação e nos abençoa no meio da perseguição. Esta é a prova, é uma das provas que Deus nos ama, na qual nós podemos ter a certeza da nossa salvação, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Tenham certeza da vossa salvação, quando por meio de espada, de fome, de nudez, de perigo, vos perseguirem por amor de Cristo. Regozijai-vos, exultai-vos, grande é o vosso galardão nos céus. Quinto, somos mais que vencedores em Cristo. É mais uma certeza que Deus nos dá no texto de Paulo, pela qual nós podemos nos firmar na salvação. Nós somos mais que vencedores. Olha o versículo 37, veja, vamos ler juntos? Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, em todas estas coisas, porém, perceba que não é, Paulo não diz, sem todas essas coisas. Está falando de perigo, espada, lembra? Paulo diz assim, sem todas essas coisas, somos mais que vencedores. Em todas essas coisas. Em todas essas coisas. Esse versículo precisa ser entendido dentro do argumento de Paulo, nesse texto maior, de 8, 31 e 39. Especialmente no versículo anterior, 36. Paulo acabou de mencionar tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. E citou o Salmo 44. Reconhecendo que os crentes podem até mesmo ser levados à morte por causa da fidelidade a Deus. Portanto, quando Paulo diz que somos mais que vencedores, ele não está prometendo ausência de sofrimento ou sucesso terreno. A vitória cristã acontece justamente em todas essas coisas. Isso aqui é poderoso demais, irmãos. Porque o vencedor para nós, o conceito de vencedor para nós é quem não passa essas coisas. Para quem é o vencedor para nós? É a pessoa que alguém se levanta contra ele, ele vence, ele bate, ele oprime, ele não tem problema nenhum, ele é mais poderoso. Só que nós somos mais do que vencedores nessas coisas. Quando nós sofremos, quando nós perdemos por amor de Cristo, somos mais. É por isso que o conceito de Paulo, somos mais do que vencedores. Vencedores é um termo muito raso para entender. É muito mais do que isso. Na derrota você estar vencendo. Quando zombado e desprezado, você ser o vencedor. Por isso Paulo diz, somos mais que vencedores. Vencedores é um conceito muito pobre para o que nós somos em Cristo. Paulo aqui pretendia, de fato, nos levar a uma fé amadurecida. Por isso que Tiago diz, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Muito parecido com Paulo. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por isso vocês são mais que vencedores. Mesmo eu passando por tribulação, pastor, mesmo eu tendo inimizades por vontade, você é mais do que vencedor, é muito mais do que isso. Você está se semelhando a Cristo, aprendendo a obediência através do sofrimento, como Cristo aprendeu na providência divina. Aí Tiago diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Tiago 1, 2 a 4. Somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. É sabido que Nietzsche, o ateu Nietzsche, ele cria que o cristianismo era um grande empecilho para a humanidade. A misericórdia, a compaixão, o amor eram fraquezas que o cristianismo pregava.
Nietzsche cria no conhecido super-homem, o super-homem, aquele que não tem limites, aquele que não pensa em ter misericórdia do outro, aquele que não é humilde, mas aquele que pisa, que destrói, que usa da sua força. Não obstante, você vê no darwinismo muito de Nietzsche e vice-versa. A ideia de tanto que Hitler, em um dos natais da Alemanha nazista, deu de presente aos seus soldados o famoso livro, um dos famosos livros de Nietzsche. Assim falou Zaratustra. Enquanto Hitler procurava a raça suprema, a raça ariana, Nietzsche via fraqueza no cristianismo. Mas como Nietzsche morreu? Nietzsche morreu aos 55 anos, com demência e loucura. E Hitler suicidou-se aos 56. Por isso que Paulo diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Porque sou mais do que vencedor. Quando eu me dou às pessoas, e não quando eu penso em mim, é que eu sou forte. Aí é que eu sou forte. Quando eu sou humilde, quando eu penso no outro, como eu me desgasto, quando eu me humilho, então é que sou forte. Esses homens pensaram que eram fortes, se demonstraram fracos. O apóstolo Paulo sempre soube que era fraco, e Cristo o fortaleceu. Assim, meus irmãos, em Cristo somos mais do que vencedores. Cristo é o conquistador, e Ele faz e fez por nós tudo o que nós necessitamos, nós limitados, pecadores. E nossa segurança da salvação repousa em Cristo. Em Cristo por nós. Nós podemos suportar tribulação, espada, nudez, fome, tudo por amor de Cristo. Porque Cristo é poderoso por nós. E por fim, nenhum poder criado, essa é a última certeza que nós temos, uma última verdade que fortalece a nossa certeza de salvação. Nenhum poder criado poderá romper a união entre Cristo e seus eleitos. E ainda terminamos. 38 e 39. Vamos ler juntos para terminar? Leiamos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos. Chegamos então à conclusão de Romanos 8. Se fomos salvos, estamos seguros de tudo o que poderá colocar-se contra nós, porque Deus desde toda a eternidade nos amou e nos redimiu. Paulo aqui, irmãos, no texto que lemos, 2 versículos, perceba que ele percorre praticamente toda a criação, por assim dizer, procurando alguma coisa que pudesse nos separar do amor de Deus. É muito legal isso. Paulo é como que ele estivesse investigando toda a criação, procurando alguma coisa que poderia nos separar do amor de Deus. Por isso ele diz, nem morte, é a vida, são anjos, principados, potestades, coisas do presente, do porvir, poderes, altura, profundidade, qualquer outra criatura, nada disso, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Somos seus eleitos, seus amados, fomos escolhidos por Deus para pertencer a Cristo e sermos feitos à imagem dele, de Cristo. A confissão de fé de Westminster ensina que aqueles a quem Deus aceitou em seu Filho, Jesus, esse mesmo Deus chamou eficazmente estes e os santificou pelo Espírito. Olha o que a confissão de fé diz, abre aspas, não podem estes, amados por Deus, decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim, e serão eternamente salvos. Irmãos, como não amar a doutrina da graça soberana de Deus? Deus nos amou, Deus nos salvará, como tem feito e fará. É a nossa garantia de que nada neste mundo ou fora dele pode nos separar do grande amor com que Deus nos amou em Cristo. Concluímos então. O capítulo 8, lá no início do capítulo, começa dizendo que não há nenhuma condenação. Lembram? Início do capítulo. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. No final do mesmo capítulo, não há nenhuma separação.
Não há nenhuma condenação lá no início. Não há nenhuma separação no final. Nenhuma condenação no começo, nenhuma separação no fim. Irmãos, nós desejamos que todos nós aqui saiamos deste culto público a Deus, respondendo à pergunta de Paulo lá no início do texto que nós lemos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? O que nós diremos, irmãos? Diremos o seguinte pela fé: Deus é por nós, ninguém poderá finalmente prevalecer contra nós. Diremos também, a obra de Cristo na cruz por nós é a garantia que Deus cuida de nós. Falaremos igualmente pela fé, nenhuma acusação poderá ser eficaz contra nós, pois Deus nos justificou em Cristo Jesus. Também professaremos que o sofrimento neste mundo por amor de Cristo é a prova que Deus nos ama. Também confessaremos que em Cristo somos muito mais do que vencedores. E diremos, por fim, que nada, absolutamente nada, poderá jamais nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que assim seja, irmãos. Amém.